Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso sobre sistema de arrefecimento. Antes de qualquer coisa, eu quero te parabenizar porque você está aqui investindo seu tempo em conhecimento. E olha, esse é um dos melhores investimentos que você pode fazer, porque depois do conhecimento adquirido, ninguém mais pode tirar isso de você. E se souber utilizar, certamente terá um retorno muito gratificante. Eu sou o Tenório Júnior e estou aqui para te ajudar a entender melhor o sistema de arrefecimento, como ele funciona. Eu vou ensinar na prática como realizar os testes para fazer diagnóstico rápido e assertivo. Nesse curso, eu vou revelar as minhas técnicas que eu venho aprimorando dia após dia ao longo desses 30 anos lá na minha oficina para agregar valor ao meu trabalho, aumentar os lucros e minimizar o retrabalho. E nesta primeira aula, eu vou mostrar como utilizar a comunicação para agregar valor ao trabalho, transmitir confiança e segurança ao cliente. Mas não para por aí. Eu vou ensinar também como cobrar pelo diagnóstico de forma justa, necessária para a saúde financeira da oficina. A propósito, me conta aqui, na sua oficina você cobra para fazer diagnóstico? O que você acha sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários. E vamos lá começar essa aula. Primeiro, vamos falar sobre a abordagem com o cliente. O cliente chega à oficina pedindo para dar uma olhadinha porque o carro está sumindo água. E ainda quer que você faça um orçamento. Nessa hora, muitos reparadores já vão colocando o carro no box e começam a examinar. Não é verdade? Eu já fiz isso. Não tenho vergonha de falar. Mas está errado. Não pode. É diferente. Desta forma, ficamos reféns do cliente e acabamos trabalhando de graça para ele. Nós gastamos o nosso tempo, utilizamos o nosso conhecimento, que custa caro, utilizamos também nossas ferramentas e o espaço. Tudo para descobrir a causa do problema do cliente. Passamos o orçamento e ele diz o seguinte, daquele tapinha no ombro assim, né? E fala, muito obrigado, eu vou ver direitinho e qualquer coisa eu volto. Não é assim que acontece? Eu separei aqui 5 passos que devem ser seguidos para evitar esse tipo de situação. Lembrando que eu estou compartilhando com vocês as técnicas que eu utilizo lá na minha oficina e eu consigo excelentes resultados. O primeiro passo é entrevistar o cliente. Faça algumas perguntas para ele para entender um pouco mais sobre esse problema que ele está relatando. Por exemplo, pergunta para ele, olha, no período de uma semana, quanto aqui olhando para o reservatório de água, quanto que diminui aqui a quantidade de água? Se ele disser, numa semana ficou vazio, eu sei que o vazamento é grande. Numa semana vazou 2 dedinhos ou um dedinho só, eu sei que o vazamento é menor. E assim vai facilitando o nosso diagnóstico. Outra pergunta, você diz para ele, lá no chão da sua casa, o senhor percebe lá na garagem, fica água no chão? Se ele disser que sim, fica sim. Que lugar que fica? Aí ele pode apontar, né? Do lado de cá, aqui na frente do carro, no meio do carro, do lado de cá. Onde ele apontar, já vai ser para onde você vai olhar. Facilitou bastante o diagnóstico. Mas pode ser que ele diga o seguinte, não, o reservatório fica seco e aqui não fica nenhuma gota de água no chão. Então nós já começamos a pensar que o vazamento pode não ser externo, pode ser interno. Porque o vazamento, o consumo de água de um carro, pessoal, deixa eu combinar uma coisa aqui, eu falo água, mas é líquido de arrefecimento, tá? Que água é a forma mais fácil. Líquido de arrefecimento é composto por aditivo mais água desmineralizada. Mas comumente falamos água, ok? Combinado? Muito bem. Então, voltando. O consumo de água de um carro, ele só pode acontecer de 2 formas, para dentro do motor ou para fora. Porque o motor não pode consumir água. Combinado? Muito bem. Então, feitas essas perguntas, já temos um direcionamento de onde nós vamos olhar. E aí acontece uma coisa engraçada. Quando você faz esse tipo de pergunta para o cliente, ele já começa a te enxergar de uma forma diferente. Porque lá na outra oficina onde ele já levou, muitos já levaram, tá? Já levou em outra oficina, a pessoa deu um orçamento, ele não acreditou muito, e ele quer uma segunda opinião e também um segundo orçamento para comparar. Isso é comum de acontecer. Só que nesta hora, quando você se impõe desta forma, ele já percebe a diferença de profissional para profissional. Porque o outro já foi colocando o carro no box, olhou e já deu para ele um orçamento. E ele não acredita muito.
Segundo passo, explicar para ele a diferença entre orçamento e diagnóstico, porque ele chegou pedindo um orçamento, não foi? Como é que eu vou dar um orçamento se eu não sei o que é? Só que ele não sabe a diferença. Então a gente explica para ele. Isso é comunicação. Olha, o senhor me pediu um orçamento, mas para eu fazer um orçamento eu preciso saber qual é o problema. Se o senhor me disser quais são as peças que o senhor quer trocar, eu já orço as peças e a mão de obra eu te passo. Isso não vai ter custo nenhum. Porém, se o senhor não sabe o que está ruim no seu carro, eu vou ter que descobrir, vou ter que fazer um diagnóstico. E aí vem o terceiro passo dessa conversa. E é uma sequência, tá? O terceiro passo é explicar para ele a metodologia do seu trabalho. Olha, para fazer esse diagnóstico, nós temos todo um procedimento. Nós colocamos o carro no nosso box e vamos fazer uma verificação visual inicialmente. Uma ferramenta específica. Às vezes tem que tirar a caixa do filtro de ar para ter acesso visual, a tampa ali da correia dentada. Nós vamos fazer essa verificação visual na parte de cima. Não encontramos? Vamos levantar o carro, tirar o protetor de cárter e ficar olhando lá embaixo. Não encontramos o vazamento desta forma, vamos para a segunda parte do diagnóstico. Porque se a água não está vazando para fora, ela deve estar vazando para dentro do motor. Então vamos verificar com uma outra ferramenta, um outro procedimento, até chegar a um diagnóstico certinho do seu carro. Aí, na quarta etapa, no quarto passo dessa conversa, como eu falei, é uma sequência, tá? Você vai falar para ele qual que é o custo desse diagnóstico. E aí acontece uma coisa bem curiosa. Quando você passa o custo para ele, alguns vão dizer assim, mas você vai me cobrar para dar uma olhadinha? Para me dar um orçamento? Aí você reforça. Não, não é uma olhadinha, é um diagnóstico. Eu estou trabalhando no seu carro. Estou usando meu conhecimento, meu tempo, meu conhecimento eu paguei caro para tê-lo. O meu espaço, minhas ferramentas que também não foram baratas, tudo para chegar a um diagnóstico. E isso é trabalho. Trabalho tem custo. Aí vai ter aqueles que entendem isso e seguem adiante. Ah, entendi. Ok, então vamos fazer. Nesta hora, vem o quinto passo, que é fazer uma ordem de serviço discriminando esses testes e o custo. Então, você vai discriminar tudo aquilo que você vai fazer e o custo na frente, para que o cliente tenha clareza do que você está fazendo e pelo que ele está pagando. Então, ele vai saber perfeitamente. Fica tudo muito claro e transparente. E para ele isso é ótimo, ele gosta, ele enxerga valor nisso. Mas vai ter aquele cliente que vai falar assim, não, vai cobrar para dar uma olhadinha, para dar um orçamento? Não concordo. Está tudo certo, deixa ele embora. Não tem problema, porque esse é o cliente que traz problema para a oficina. Esse é o cliente que busca preço. E se você atrair o cliente porque você fez o melhor preço, aquele preço baratinho, esse cliente ele vai embora por causa de 10 reais a menos. O outro ofereceu 10 a menos, ele vai embora. Já o outro cliente que aceitou e assinou ali a ordem de serviço, esse está buscando um profissional qualificado, que tem processos, que tem uma forma legal de trabalho e transparência, confiança. Isso não tem preço. Esse cliente enxergou isso em você por causa da sua comunicação. Você comunicou tudo o que você vai fazer e como você vai fazer. Quando ele enxerga isso, ele dá valor. E esse é o melhor cliente que tem, porque você pode fazer o melhor trabalho que ele sempre vai reconhecer. O outro cliente, qualquer coisinha no meio do caminho, você vai ter problemas com ele. Deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, porque eu quero te ajudar. Esse curso aqui é para ajudar você a mudar de nível, trabalhar numa outro nível, no mesmo nível que outros profissionais tantos trabalham. Por exemplo, os médicos. E se alguém vai lá no médico e pedir para ele dar uma olhadinha? Ah, doutor, estou com uma dorzinha aqui no braço, dá para você dar uma olhadinha? Tem isso. Você vai pagar consulta e vai fazer exames, vai fazer um diagnóstico. É assim que funciona. Lá no médico, só de ele olhar para você, ele não sabe o que você tem. Você vai dizer para o médico que você está com uma dor aqui, ó, na região abdominal. Ele vai olhar e vai dizer o que é? Não. Você vai pagar consulta para ele
ele vai te pedir para fazer exames. Fala assim, olha, eu vou precisar de um ultrassom. Você vai lá e faz um ultrassom abdominal, geral aqui, e ele não identificou nada. Então você pagou a consulta, pagou o ultrassom, não identificou. Assim, ó, agora eu preciso fazer uma radiografia. Nesse caso que eu vou falar. Você vai fazer uma radiografia. Fez a radiografia, pronto. Descobriu o que você tem. Você tem uma pedra no rim. E essa pedra está te causando dor porque ela está lá no ureter. É um canalzinho que liga o rim à bexiga. Bem estreito. Ali causa dor. Esse é o problema que você tem. Não tem um remédio para te passar, a não ser para dor, mas você vai tomar bastante água, que essa pedra é muito pequenininha, ela vai sair. Então toma bastante água. E aí, você viu todo o procedimento dele, ele pediu o exame, pediu outro e conseguiu comprovar, conseguiu constatar. Você ficou com dúvida? Não, né? E aquele médico que só olhou para você assim e falou assim, ih, isso aí é pedra no rim. Não pediu exame, não pediu nada. Você acredita que é pedra no rim? Não, né? Pois é, mesmo ele tendo acertado, por causa da experiência dele. Mas foi um chute, porque ele não fez nenhum exame. A mesma coisa acontece lá na oficina. Mesmo que você saiba qual é o problema, se você olhar e ele não estiver visível o defeito, lógico, se tiver uma mangueira lá rasgada, você vai olhar a mangueira, tá ok. Mas, por exemplo, uma junta de cabeçote queimada, pela sua experiência, você sabe que é a junta. Se você só olhar e disser que é a junta, o cliente não enxerga valor nisso, ele nem acredita. Agora, quando você faz um teste, que eu vou ensinar a fazer esse teste, você faz o teste, comprova para ele que aquilo dali é a junta, beleza. Ele paga o diagnóstico e ainda paga para fazer o trabalho. Feliz da vida. Certo? Então, ó, não esquece, deixa aqui os comentários, porque os comentários são importantes para nós crescermos. E se tiver dúvida, vou responder na medida do possível. Legal? Te vejo na próxima aula. Um grande abraço.